16 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos números de 14 ao 15. Vamos lá? A revolta do povo. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los e a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberam do que vais fazer com a gente, com este povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudestes levar para a terra que prometestes dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faças o que prometestes quando dissestes: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado desse povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do golfo da Acaba. Deus castiga o povo. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar
esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão no deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. E é isso que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer às ordens de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Capítulo 15. Leis a respeito de ofertas e de sacrifícios. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra em que ele ia dar para eles. Um touro ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito, poderão ser apresentados ao Senhor como oferta, que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por própria vontade, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite. Será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta, que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos, quando for oferecido por mais do que um animal. As ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com os números dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento, que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento, que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deviam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produzir, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés.
Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e todas as gerações futuras, deverá ser o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas, para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois, sem quererem, cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado, e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento como estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. O homem que não respeitou o sábado. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Os pingentes das capas. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingente nas pontas de suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quer começar falando? Não. Vamos lá. Eu vou falar Depois eu falo no daquilo finalzinho aqui. É uma pergunta que eu quero fazer. Eu vou falar daquilo que me chamou a atenção, tá bom? O capítulo 14 tem como epígrafe, como título, a revolta do povo. Eu fico muito extasiada de ver a incoerência. Em relação ao povo. Deus havia dado para eles um direcionamento através de Moisés, deles irem até a terra, deles espiarem a terra, porque a partir daí o Senhor iria dar a eles a instrução de como possuí-la. Como possuí-la, exatamente. Mesma coisa que aconteceu em Josué capítulo 2, versículo 1. Aí, ponto. Não quero te cortar, só dar um adendo. Aí demonstra realmente aquela impaciência de esperar em Deus, né? De saber o momento certo de ouvir o que Deus vai falar, né? A falta de discernimento. Exatamente, a falta de paciência também. Quantas vezes a gente... Porque eles queriam entrar na terra, entendeu? Na realidade, eu não vejo nem só como a questão da falta de paciência, porque o que houve ali foi a incredulidade mesmo. Porque eles não... Mas não está meio que ligado? Não, mediante a notícia que os 10 espias trouxeram, porque Josué e Caleb trouxeram notícias boas, os 10 trouxeram notícias ruins. Então, o que é que o povo faz? Eles creem nas notícias ruins. Você já percebeu como a gente também é assim? Às vezes a gente... Um monte de coisa boa, né? E mas aí... a gente vai, às vezes você apega às coisas que são ruins, né? Que estão dizendo coisas... ruins. As que dizem boas, a gente não se apega, exato. Elas não têm o peso que deveriam ter, né? E aí a gente termina se apegando às coisas ruins e pequenas. Porque o que era essas especulações diante da grandeza da promessa que Deus havia feito? Deus não tinha cumprido até ali? Deus não tinha mostrado milagres? E convenhamos, qual foi a geração que viveu o que Israel viveu? O que eles viveram. Meu Deus. Então é incoerente demais. Aí a Bíblia fala no capítulo 13, que a gente leu ontem, no versículo
32. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra Para que haviam convencê-los do que eles espionado. Ou seja, ainda contaram mentira. Contaram mentira para convencê-los a trazer, é como se eles quisessem convencê-los de que a covardia deles era o certo a ser feito. Entendeu? Exatamente. E aí para colocá-los do lado deles. E o capítulo 14 começa falando que o povo está revoltado. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. E gritou e chorou por causa de uma coisa errada, de uma notícia falsa. Porque creu. Por que não se apegou ao que Deus estava fazendo e o que Deus estava para dizer? Até aquele exato momento, Deus não tinha deixado de cumprir uma só promessa que ele tinha feito. Aí eles começam. Seria melhor que tivéssemos morrido no Egito. Naquela lamúria, né? Ou mesmo no deserto. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E aí entra a murmuração. Como é que começa o capítulo 11 de Números? Por isso que Deus tirou tanto. Como é que começa o capítulo 11 de Números que a gente leu? Acho que 2 dias atrás. Um dia atrás. A gente, um dia atrás, começa com o povo murmurando, Deus derramando fogo do céu e matando o povo. Ou seja, Deus não suporta a murmuração. Porque ela faz isso exatamente aqui. Exato. Ela traz discórdia, ela traz falta de fé e principalmente perder o alvo. E traz também essa covardia, né? Então, o que a gente entende aqui é, Deus falou para eles, olha, vocês não vão mais para a terra prometida, agora vocês vão voltar para o deserto. Aí olha só, aí o que eles decidem no versículo 9? Eles decidem enfrentar os cananeus. Está falando do 15, né? Do capítulo 14. No capítulo 14. No capítulo 14, versículo 9. Sim. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. Aí é o que Josué fala. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Aí o povo vai e ameaça matá-los. Matar aquele povo. Só que o interessante é que enquanto Deus havia falado para eles irem, eles não quiseram ir. E quando Deus falou, agora vocês não vão. Aí eles foram. Aí eles decidem ir. Na verdade, ele ameaça, apesar disso, o povo ameaçou matá-los, matar os profetas. Josué e Caleb. Exatamente. Matar Josué e Caleb, matar Arão e Moisés. Exatamente. Matar. Mas quem estava falando aqui era Caleb. Sim, quem estava falando aqui era Caleb e Josué. Uhum. Então, o que a gente percebe aqui? Que enquanto Deus estava falando, o povo não estava obedecendo. Aí quando Deus falou, agora eu não vou mais dar a terra para vocês. Aí eles vão, não, mas a gente vai. A gente vai lutar agora. Ou seja, é uma incoerência. E nos dias de hoje também nós vemos tanta incoerência. Às vezes a gente vai aprendendo também com isso tudo, né? Às vezes a gente é tão incoerente, ou seja, se repete. Aí olha aqui, ó, Deus... Versículo 40. Agora estamos prontos para ir. Até o lugar onde Deus já tinha ajeitado. De fato a gente pecou, mas a gente vai, mesmo assim. São aquelas pessoas que erram e acham que só reconhecer o pecado está aplicando nos dias de hoje, né? Não é assim. Não estou dizendo que Deus esfrega o pecado na nossa face. Mas, como sempre, é um processo. Deus nos perdoa, mas a gente sofre a consequência daquilo. Aí eles vão e o que acontece? Está aqui, ó. São atacados pelos amalequitas. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas. Derrotaram. E aí, sabe o que é mais ousado aqui, no versículo 44? Nem a arca da aliança do Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Eles mesmo sem o pastor e mesmo sem a arca, eles decidiram. Sem a glória de Deus. Mesmo sem a glória de Deus, eles decidiram. Foram com aquilo que eles achavam que eles podiam fazer. Soberba, orgulho. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então que essa palavra nos ensine a discernirmos a voz do Senhor a tempo. E que a gente nunca duvide da promessa de Deus. Que as más notícias, as falsas notícias, nunca nos façam esquecer das boas promessas que Ele nos fez. E do que Ele tem feito. E do que Ele tem feito. Que a gente já tem vivido, né? Verdade. Nessa geração, Deus tem se manifestado de muitas maneiras. É verdade. Que possamos ter foco. Afinal de contas, essa geração está vendo que nenhuma geração anterior viu essa graça que tem nos incluído a todos. É uma graça maravilhosa. Amém. Olha essa palavra. Números, nós vamos voltar então em Números 16. Números 16 a 18. Isso, até lá, gente. Deus abençoe.